Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart, professora de Administração Geral e Pública aqui do CDF, e hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito das funções do administrador. As funções do administrador que compõem, que formam o chamado processo administrativo. Esse assunto é um assunto que é muito cobrado em concursos de forma direta e, além disso, ele também é muito importante porque ele acaba te dando subsídios para que você consiga compreender outros assuntos da administração. E às vezes, a partir do momento que você entende bem esse assunto, até por dedução você consegue responder questões referentes a outros temas da administração, tudo bem? Então é um tema muito importante e durante o vídeo, durante essa aula de hoje, você vai conseguir entender melhor o porquê dessa importância, tá bom? Vamos lá comigo então, falaremos sobre as funções do administrador, as funções do administrador como processo ou ciclo administrativo, resolveremos algumas questões para deixar o assunto bem claro e passarei para você também uma dica, um macete, tá bom? Vamos lá então, gente. As funções do administrador, o que é isso? Bom, gente, quando a gente fala das funções do administrador, a gente está falando das responsabilidades do administrador, tudo bem? De tarefas com as quais ele precisa se preocupar, tá? Mais do que tarefas, forma todo um processo. Cada uma dessas responsabilidades, dessas funções, acaba sendo um processo em si e juntas elas vão formar o tal do processo administrativo. Mais à frente a gente vai entender por quê. Mas as funções do administrador, elas surgiram, tá? Essas responsabilidades, elas apareceram pela primeira vez no mundo da administração, elas foram listadas por Henri Fayol, tá? E quem que é esse cara? Henri Fayol, gente, é o principal representante da teoria clássica da administração. A teoria clássica que, junto com a teoria científica, tá? Vão formar a abordagem clássica da administração, tá bom? Abordagem clássica da administração. E ela vai se desenvolver aqui, ó, a teoria clássica, juntamente com a teoria científica, logo no início do século XX, tá? Logo no início do século XX. A teoria clássica, ela nos remete lá a 1916. Tá bom? Bom, e aí, Henri Fayol, entre outros estudos que ele faz a respeito das organizações, e aí ele vai listar os princípios das organizações, vai estudar as organizações de forma com foco na sua estrutura, tudo bem? Com foco nos seus departamentos, pensando de um ponto de vista fisiológico a organização, né? Como que ela funciona, como que os órgãos interagem entre si. Muito bem. E aí, entre outros assuntos, ele vai listar para a gente quais as funções, com o que o administrador precisa se preocupar. E de acordo com Henri Fayol, essas responsabilidades são as seguintes. Pode anotar aí. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Mas o que será que é cada um desses itens, gente? Vamos ver um por um. Bom, prever diz respeito a pensar o futuro, definir objetivos, traçar planos de ação, estabelecer metas. Isso nada mais é do que planejar, tá, gente? Planejar, ou seja, antes de agir, antes de colocar em execução algum plano para a organização, vamos pensar, por exemplo, em uma loja que trabalhe com vendas, antes de colocar as vendas desses produtos, os seus produtos em execução, né, começar a executar esse processo, o administrador vai se planejar, vai pensar como é que ele vai fazer isso. E aí ele vai o quê? Ele vai organizar. Organizar o que é? Garantir tudo o que é necessário para o funcionamento da organização do ponto de vista material e social. Então, disponibilizar todos os recursos necessários para viabilizar o funcionamento da organização, de seus processos, tudo bem? E aí o administrador precisa também
para obter sucesso, comandar, que o que é isso? Dirigir e orientar pessoas, com vistas a obter o máximo de retorno para a organização. Claro que tudo que ele vai fazer vai ser com a intenção de obter o máximo de retorno para a organização, né? Para obter o máximo de resultados, os melhores resultados. Então, ele vai dirigir e orientar essas pessoas. E isso é que diz respeito à função de comandar. Ele precisa também coordenar. O que é isso? Harmonizar todas as atividades da empresa, adaptando os meios aos fins. Entenda essas atividades como esforços, tá? Como esforços, como responsabilidades das pessoas. Ele vai ter que harmonizar tudo isso para que se chegue até o objetivo final, tudo bem? Por exemplo, das vendas, como a gente estava falando, para que aquele produto seja vendido e o cliente saia lá da loja satisfeito, tudo bem? E vai ainda controlar. O que é controlar? É ver se está tudo acontecendo conforme ele planejou. Se não tiver, o que o administrador precisa fazer? Precisa corrigir o curso de ação, tá bom? Precisa melhorar a forma de se fazer as coisas. Então, ele vai planejar mudanças e vai organizar, enfim. E aí, a gente, de certa forma, vai ter aqui um início, novamente, do processo das funções do administrador, tá? Do processo administrativo. Muito bem. E aí, então, controlar diz respeito a verificar se tudo está ocorrendo conforme o planejado, conforme as regras, para que eventuais desvios sejam corrigidos. E por que essas funções são tão importantes, gente? Essas funções são importantes porque, de fato, é isso que o administrador precisa fazer. Tanto que essas funções elas passam a ser reafirmadas lá na década de 50 pelos autores da administração neoclássica, tá? As teorias da administração, elas vão evoluindo ao longo do tempo. Então, aqui para vocês, por exemplo, eu falei da teoria científica, teoria clássica. A gente vai ter a teoria das relações humanas, teoria estruturalista, enfim. E uma das teorias que vai se desenvolver lá na década de 50 é a chamada teoria neoclássica, e os neoclássicos, autores neoclássicos, vão reafirmar essas funções, só que de um jeito um pouco diferente. Vamos ver comigo. Então, gente, essas funções serão reafirmadas pelos neoclássicos, como falei para vocês. O que a que diz respeito essa palavra, né? Neoclássico, o que é isso? Os neoclássicos são aqueles estudiosos da teoria neoclássica da administração que começa a se desenvolver lá na metade do século XX, na década de 50, cujo principal representante é Peter Drucker, tá, gente? Peter Drucker vai ser o principal representante da teoria neoclássica. E os neoclássicos vão dizer que, de fato, essas funções, elas são praticadas dentro da organização pelo administrador e elas são muito importantes. Só que eles vão listar essas funções da seguinte forma: planejar, organizar, dirigir e controlar. E são os neoclássicos que vão dizer que essas funções formam o chamado processo administrativo. Tá? Processo administrativo, porque quando elas foram listadas lá por Fayol, o Fayol apenas falou que eram funções do administrador, responsabilidades do administrador. Mas os neoclássicos vão organizar essas funções de forma a compor o processo administrativo. E mais do que isso, eles vão explicar todo o funcionamento da organização, todo o funcionamento da empresa com base nesses processos, tá, gente? Nessas atividades que formam o processo administrativo. Tudo bem? Nesses processos, por quê? Porque cada ação dessa envolve uma série de atividades. Tudo bem? E juntamente elas vão formar o processo administrativo. Bom, e aí para os neoclássicos, ao que se refere planejar? Planejar é definir missão, né? A missão da organização, visão, formular objetivos, definir planos, estabelecer metas. Então, está relacionado lá com o prever da administração clássica, tá bom? Aí a gente vai ter o organizar, que também aparece lá, que vai ser dividir o trabalho, delegar competências, alocar recursos, definir responsabilidades, né? Organizar os recursos da organização, sejam eles recursos humanos, recursos materiais, recursos orçamentários, todo e qualquer recurso, tá bom? Dirigir diz respeito a orientar pessoas, coordenar esforços, comunicar, liderar, motivar. Então, dirigir, gente, está relacionado aí diretamente a pessoas, tá? Essa é a dica que eu dou para você. E controlar, que tem a ver com definir padrões, monitorar o desempenho. Se o processo não estiver acontecendo da melhor forma, o administrador vai reorganizar os serviços da organização
né? Vai replanejar tudo para que ele passe a funcionar da melhor forma, tá bom? Gente, aí vocês devem ter observado, né, que sumiram algumas funções, né? Mas, na verdade, não é que elas sumiram, tá? Elas foram incorporadas aqui no dirigir, que é a coordenar e comandar, tá? E comandar. Porque os neoclássicos entendiam que essas funções, elas podiam sim ser agrupadas, porque elas estão relacionadas diretamente ao gerenciamento de pessoas e elas poderiam ser incorporadas em uma única função, e essa função passou a se chamar, então, dirigir. Tá bom, gente? Agora, o que chama mais atenção é o fato de, nesse momento, as funções do administrador passarem a ser vistas como um processo, o chamado processo administrativo, que vai ter, então, como primeira de suas funções a função de planejar. Sim, porque a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente vai pensar um processo administrativo ou um projeto, por exemplo, um projeto, você trabalha com eventos, e aí você tem que realizar uma festa específica, tá bom? E aí a primeira coisa que você vai fazer é planejar como é que isso vai funcionar, não é mesmo? E aí a segunda função do administrador vai ser organizar todos os recursos. O terceiro vai ser orientar as pessoas com relação ao que precisa ser atingido, ao modo que as coisas precisam ser realizadas, tá? E por fim seria a função de controlar, tudo bem? Então vamos formar o processo administrativo. Mas então aqui nós temos uma questão, gente, uma questão lá de 2018 para o cargo de administrador. Acerca do processo administrativo em organizações, julgue o item que se segue. O processo administrativo é considerado um processo sistêmico, isto é, uma função não pode ser gerenciada de forma isolada das demais. E aí, será que é isso? Gente, é isso mesmo, está perfeito. E aí eu vou explicar para você, ó. Quando a gente fala em processo, no processo administrativo, para quem já estudou processo de negócio, por exemplo, processos organizacionais, vai lembrar que um processo é um conjunto de atividades que visa lá ao final entregar um produto, um resultado para um determinado cliente, tudo bem? E aí a gente tem a ideia da entrada, né? Que dá início ao processo e vai ter como saída lá um resultado que vai ser entregue ao cliente. Muito bem. Só que no processo administrativo, o que acontece? Eu tô aqui, eu começo a executar o planejamento, né? A planejar, e aí eu vou para organizar. Começo a organizar, o administrador começa a organizar. Só que ali organizando, ele percebe que o planejamento precisa de ajuste. E o que ele vai fazer então? Ele retorna. Isso daqui já vai dar um feedback para ele aperfeiçoar o seu planejamento. Ele vai parar aqui as atividades de organização? Não necessariamente, a menos que seja totalmente necessário. Essas atividades podem ser desenvolvidas até de forma conjunta, esses ajustes e tudo mais, tá? E aí ele começa a dirigir pessoas. Ele vai passar todas as orientações do planejamento. Percebeu que alguma coisa não está ok com relação à organização, ao planejamento? Não tem problema. Ele vai fazer essas coisas, vai fazer ao mesmo tempo. Ele não vai dizer, para, gente, parou tudo, não. O que ele vai fazer? Ele vai reorganizar tudo o que for necessário, replanejar e vai dizer, ok, lá na frente a gente vai fazer diferente, vai mudar um pouco o curso com relação àquilo. Havia sido planejado assim, agora vai ser feito um pouco diferente, tudo bem? Então ele está o tempo todo planejando. Aliás, se a gente for pensar mesmo nas atividades de um gestor, numa organização, ao mesmo tempo que ele está planejando, tá? Uma atividade, ele vai estar organizando outra, vai estar dirigindo pessoas da equipe A, da equipe B e assim por diante, tudo bem? Mas aqui mesmo que a gente esteja falando de um mesmo processo de trabalho, que isso que é o importante aqui nesse caso, elas vão estar conversando entre si, tudo bem? O administrador vai estar voltando, vai estar executando novamente uma atividade, vai estar, por vezes, fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo, tá bom? E por isso, gente, mais claro, talvez, do que processo, uma forma mais clara para se definir o que acontece de fato nas organizações, seja o nome ciclo administrativo, que é citado lá por Chiavenato, tá bom? Então, ó, Chiavenato vai dizer pra gente que o processo administrativo, mais do que o processo, ele forma um ciclo, tá? Ele forma um ciclo. E um ciclo
qual que é o começo e qual que é o fim de um ciclo, né? A gente não consegue ver isso com clareza. Então, por mais, gente, que no processo lá de trabalho do administrador, ele execute as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, isso tá seguindo essa ordem, né? Essa é a ordem lógica, essas atividades vão estar conversando entre si e formam, portanto, um ciclo, tá bom? E não é só Chiavenato que vai dizer isso. Aliás, Chiavenato, gente, Chiavenato, além de falar dessa que formam um ciclo, vai mostrar pra gente que elas, de fato, elas interagem, planejamento, com direção, com controle, com organização, e o administrador precisa organizar todas essas funções, tá bom? Não, Maximiano também vai apresentar para a gente o ciclo administrativo, formado por planejamento, organização, direção, controle. No centro ele vai colocar o que? Liderança. Claro, porque para o administrador fazer com que o processo administrativo aconteça de forma efetiva, traga resultados efetivos para a organização, ele precisa ser um líder. Ele precisa saber orientar, motivar pessoas. Então, liderança vai estar ali no centro, tá? Andrade e Amboni já vão colocar no centro a organização e vão fazer esse esquema de vai e volta. Olha só que interessante. Do planejar eu vou para organizar, mas do organizar eu também posso ir para planejar. De planejar eu vou para controle, do controle eu posso ir para planejar, mas do planejamento, né, eu também posso voltar ao controle, tudo bem? Então, uma coisa vai alimentando a outra, tá bom? Então, essa é a ideia do processo administrativo. Uma forma para ilustrar isso daqui, a gente pode pensar, por exemplo, no planejamento estratégico de uma organização. Para quem já estudou planejamento estratégico, tá pensando que numa organização, a gente sabe que o planejamento estratégico é um planejamento que é para toda a organização, né? E quando a gente está na fase de planejamento, a gente está planejando, tá? Tem por ser um planejamento muito grande, né, que vai ser executado ao longo, às vezes, até de muitos anos, às vezes é dedicado um tempo considerável para elaborar esse planejamento, tá bom? Um tempo considerável. Só que, embora essa fase seja chamada de planejamento, claro que o administrador, além de estar planejando, tá? Além de estar planejando, ele tem que organizar como é que vão acontecer as reuniões, precisa orientar as pessoas, tudo bem? E claro, daí dessa fase a gente vai ter um resultado, que vai ser o plano a ser seguido lá durante um tempo e tudo mais, e que vai sofrer revisões ao longo desses anos, tudo bem? Então, por mais que seja uma fase de planejamento, inclusive é citado por neoclássicos essa ideia do planejamento, da organização como um todo e etc., né? No sentido de ilustrar aqui a ocorrência do processo administrativo na organização, ainda que o administrador esteja planejando, ele está ao mesmo tempo coordenando, orientando pessoas, como que a gente vai planejar, com quem que a gente vai se reunir, quem é que vai ser responsável por tal atividade, tudo bem? Vai estar controlando, vendo se aquele planejamento está saindo como está sendo desenvolvido como esperado para o final se chegar a um resultado, ou resultado ao plano propriamente dito, tudo bem? Então, outra forma de ilustrar, que eu gosto bastante, é com relação aqui a projetos, tá, gente? Pensando em projetos. Quando a gente pensa aqui nos processos que compõem um projeto, para quem já estudou projeto, gente, aí temas para outros artigos, né? Processos e projetos. Vou fazer para vocês, para que vocês tenham ao menos uma base, né? O que é isso, para quem nunca ouviu falar. Mas é o seguinte, projetos é uma atividade, né? Um esforço que é realizado com vistas a produzir um bem, um produto, um serviço único. Muito bem. E aí, quando se pretende realizar um projeto, tem a fase de iniciação, tá? Tem a fase de iniciação e aí se decide por planejar o projeto, né? O que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, por exemplo, com relação ao evento que eu falei para você, né? Eu quero realizar uma festa, eu tenho que começar a se planejar para fazer essa festa. Falando aqui de um jeito bem simples, tá? Considerando que não é um assunto que eu estou trabalhando nesse artigo, né? E que alguns podem não conhecer a respeito do assunto projetos. Bom, o administrador, o gestor de projetos, ele vai começar a planejar, mas ao mesmo tempo, vejam, o processo de controle, ele já está aqui, tá? Ele já está aqui, ele acontece de forma concomitante, então todo o planejamento ele também é controlado, toda a execução até o encerramento do projeto. O que eu quero dizer com isso, gente? Isso é só para reforçar que por mais que as funções formem um processo, tá? A gente não pode pensar, quando fala do processo administrativo, tá?
A gente vai ter sim, se a banca falar, essa é a primeira função é planejar. Olha, é a primeira função, tudo bem? Essa é a lógica, mas essas atividades, essas funções interagem o tempo todo, tá bom? O administrador vai e volta o tempo todo, elas podem acontecer por vezes de forma concomitante, tudo bem? Muito bem. Vamos lá então, resolver algumas questões aí, para ficar ainda mais claro o assunto. Questão de 2019, para agente administrativo da Prefeitura de Itá. Em administração, são funções do processo administrativo. São funções do processo administrativo. Letra A, planejamento, organização, direção, influência e controle. É isso. Gente, parece que é isso, né? Planejar, ok, organizar, dirigir, controlar. Mas influência você não viu. Só que eu dei uma dica para você. Quando a gente falou de direção, o que eu disse? Direção está relacionada à gestão de pessoas, tá? A motivar, a liderar pessoas, orientar pessoas, tá bom? E motivar, liderar tem a ver com exercer influência sobre as pessoas, tudo bem? Então, deve ser essa daqui. O que acontece? Tá pensando aí, dando uma dica para você que se chega na prova e se depara com uma questão dessa, você fica em dúvida, às vezes fica com um pouco de medo de marcar. O que você faz? Você lê as demais. Princípios, fundamentos, influência, nada a ver. Né? Você sabe que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Objetivos, procedimentos, nada a ver. Abordagem, atividades, objetivos, tomada de decisão. Então, só pode ser essa daqui. Né, gente? Numa questão de múltipla escolha, é isso que você vai fazer. Você fica em dúvida, você dá uma olhada nas demais e marca aquela que você considera a mais adequada, tá bom, gente? E isso daqui é a letra A mesmo, no caso dessa questão, perfeito? Vamos lá, então. Mais uma questão. Analise as afirmativas a seguir. Analise-as a seguir e, com base no seu conhecimento, a gente vai ter que dizer quais que são as corretas. Então, vamos lá. Planejamento é a função administrativa que estabelece os objetivos, o curso de ação adequado para o alcance desses objetivos. Perfeito, essa é a função planejamento, tá? A função planejar vai estabelecer objetivos e, mais do que isso, o curso de ação, tá, gente? Que tem a ver o como, tá? Que isso vai ser feito. Então, vai estabelecer. Claro, que se for um planejamento grande, isso vai ser feito de forma muito macro, né? Mas vai dizer o como que a gente vai, de certa forma, como que a gente vai acontecer, qual que vai ser a estratégia, por exemplo, para se chegar até esse objetivo, tá bom? Número 2, organização é a função administrativa que consiste no processo de arranjar e alocar os recursos, sim, e o trabalho, estabelecendo a autoridade necessária para que a organização consiga alcançar os seus objetivos. É isso? Perfeito! Isso mesmo, organização tem a ver com organizar todos os recursos, disponibilizá-los para a execução do trabalho, tá bom? Número 3, direção é a função administrativa que monitora e avalia as atividades, opa, sinal vermelho já, e resultados alcançados para assegurar que as demais funções administrativas tenham sido bem-sucedidas. É isso? Não. Isso aqui é o quê? A função controle, né, gente? Não é direção. Direção tem a ver com pessoas. Então, aqui é controle, tá bom? 4. Controle consiste na função administrativa de designar responsabilidades para que as tarefas sejam cumpridas. Designar responsabilidades. Não, isso daqui, gente, tem a ver com organização, tá? Organização. Agora, eu vou ser sincera, se aqui tivesse dirigir, poderia gerar uma confusão, né? Porque como você pensa, responsabilidades tem a ver com pessoa. Gente, quando a gente está falando de delegar responsabilidades, tá? Atribuições, eu estou organizando, tá? Organizando minha parte de recursos humanos, né? De todos os recursos organizacionais. Quando a gente falou de organizar, a gente falou que isso se referia a todos os recursos organizacionais, tá bom? Então, aqui está mais alinhado, se a gente for pensar nesse sentido, com a função organização do que direção, tá bom? Quando fala em definir responsabilidades. Foi isso que a gente viu lá no início. Caso você tenha dúvida, você pode voltar lá nos slides, tá bom? Então, essa parte de organizar também as funções, as responsabilidades, quem que é responsável pelo quê, aí isso também é organização, tá? Dirigir é orientar as pessoas, é liderar as pessoas, é comandar, tá bom? Isso que vai ser a função dirigir.
Bom, e aí a 1 e 2 estão corretas, então a letra A vai ser a nossa resposta. No que se refere à administração pública, julgue o item. Nas organizações modernas, a função de direção restringe-se às atividades de coordenação. É isso? Não, não é isso. Coordenar pessoas, ok, mas aqui a gente tem a ver com direção, acabamos de falar, né? Com motivar, com liderar e etc. Então, questão errada. Outra questão sobre as funções administrativas. A primeira das funções, que compõe o processo organizacional é denominada... Quais que são as funções? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, qual que é a primeira? Planejar. Letra A. Tudo bem? A gente começa o processo administrativo como? Planejando, pensando como que a gente vai fazer, definindo os objetivos, né? Eu quero chegar aonde? Para depois buscar organizar os recursos, dirigir as pessoas, orientar as pessoas, tá bom? Próxima questão, gente. Na visão de Maximiano, a administração é um processo de tomada de decisões e realização de ações que compreende 4 processos principais interligados. Na figura apresentada, os processos marcados 1 e 2 são, respectivamente, vou mostrar para você aqui, que está pequeno, mas aqui a gente tem o número 1, aqui o 2, e aqui nós temos organização e direção, tá? Então, muito provavelmente, isso aqui diz respeito ao quê? Ao processo administrativo. Mas vamos lá no enunciado. Olha só, o que ele fala? Na visão de Maximiano, a administração é um processo de tomada de decisões e realização de ações, ok? Que compreende 4 processos principais. 4 processos. Então, por que eu voltei no enunciado? Porque eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Aqui a gente tem o processo administrativo, certo? Ou ciclo administrativo. Beleza, é isso mesmo. Mas, como foi falado no enunciado, eu falei isso no início do vídeo, mas eu quero chamar a atenção novamente, cada uma dessas funções, ela também pode ser entendida como um processo, porque cada uma dessas funções exige uma série de atividades, tudo bem? Não é algo simples, estanque, uma única tarefa, não, é um conjunto de atividades, e por isso Maximiano vai dizer pra gente que que esse processo, né, o processo administrativo, na verdade, é composto por 4, que seriam subprocessos, né, no caso, outros 4 processos, tá bom? Muito bem. Bom, então vamos ver a nossa resposta, né? A gente já sabe que é o processo administrativo, então antes de organizar, o que é? Planejar. Então, planejamento. E número 2 é a última função, a 4ª função do processo administrativo, controle. Então, letra C, beleza? Mais uma questão, gente, vamos lá. Como expoente da teoria clássica da administração, Henri Fayol definiu as funções do administrador. Isso mesmo, as funções de forma isolada a gente chama de funções do administrador. Quando elas estão em conjunto, a gente fala que se trata do processo administrativo ou do ciclo administrativo. Funções do administrador que foram atualizadas pelos autores da teoria neoclássica, que constituem o chamado, e aí passaram a ser chamadas de processo administrativo. Muito bem. Para os autores neoclássicos, além de planejamento e organização, são também funções básicas. Então, a gente tem planejar, organizar, quais as outras? Dirigir e controlar. Direção e controle, letra B, a nossa resposta. Tá bom, gente? Vamos lá, mais uma questãozinha de 2011. Essa questão ela é um pouco antiga, mas eu trouxe que ela é um pouco polêmica, ela foi um pouco polêmica na época, tá bom? Vamos lá. Acerca do processo administrativo nas organizações, julgue o item a seguir. Uma organização é um sistema que procura alcançar objetivos, tá? O processo de definir quais objetivos a organização pretende alcançar com quais recursos chama-se planejamento. Perfeito. Isso aqui foi tirado de Maximiano, 2004. Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes a respeito de noções de administração e de procedimentos administrativos e organizacionais. Vamos lá. O processo administrativo, que consiste em planejamento, organização, direção e controle, está em constante evolução. Perfeito.
constante evolução, o administrador vai e volta, ele está sempre aperfeiçoando a forma como as coisas são feitas na organização, tudo bem? Planejando, replanejando, reorganizando, tudo bem? É contínuo porque a gente viu que ele forma um ciclo, né? Ele forma um ciclo, então ele é contínuo e não tem começo e fim definidos. E aí isso aqui que pegou, como assim não tem começo e fim definido? Mas ele não começa a planejar, não é a primeira função? Só que a gente viu que ele forma um ciclo, gente, ele forma um ciclo. Então isso não é tão claro, tudo bem? A depender da situação, quando a gente pensa num projeto, por exemplo, a gente consegue ver com um pouco mais de clareza, mas ainda assim eu mostrei para vocês que ao mesmo tempo que o administrador ele está planejando, ele está controlando também, tudo bem? Então, claro, existe a ideia do processo, a gente sabe que se a gente vai começar a desenvolver uma nova atividade, se a empresa vai começar a desenvolver uma nova atividade, ela vai começar por onde? Ela vai começar se planejando. Então, está certo dizer que a primeira função é o planejamento, mas, ao mesmo tempo, ele está em constante evolução, não tendo começo e fim definidos. Aí você vai brigar com a banca? Não, você não vai brigar. A gente viu que vários autores deixam clara a ideia de ciclo e de interação entre as funções, de vai e volta, tudo bem? Então, a gente não vai brigar, tá bom? Claro que, gente, em alguns casos, se cabe recurso, se você não acertou, depois da prova você vai tentar. Mas, como a gente sabe que é difícil, a banca tem uma fundamentação para aquilo que ela coloca lá, então a gente vai buscar pegar todas as dicas para resolver a prova da melhor forma, pensar com o olhar do examinador, tudo bem? E como é que a gente vai conseguir isso? Conhecendo ao máximo do assunto, tudo bem, gente? Do tema a ser abordado, a ser cobrado lá na nossa prova, tá bom? Vamos lá, então, gente. Então, era isso. Dicas aí para vocês. Macete, ó. Na administração clássica, que nos remete lá a Fayol, início do século XX, a gente vai ter como as funções do administrador prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Já na administração neoclássica, essas funções vão ser reafirmadas, mas aí nós teremos o quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Dica para você gravar. Na administração clássica, o que a gente vai ter? O tal do POC 3, tá? POC 3, porque P de prever, O de organizar e 3 Cs de quê? Comandar, coordenar e controlar, tá bom? E no caso da administração clássica, mais fácil ainda, você vai gravar o pode ser. P de planejar, O de organizar, D de dirigir e C de controlar. Só que, claro, é importante saber, especialmente numa discursiva, se você precisa lançar esse assunto lá no tema de alguma dissertação, trabalhar o assunto, enfim. Mas mais importante do que isso é entender o que são as funções do administrador, como que funciona o processo, o ciclo administrativo, tá bom? Bom, e aqui então, por isso, eu deixo aí essa figura de Amboni aí para vocês, tá bom? Para tá refrescando a ideia do processo do ciclo administrativo. Então, para você que está se preparando para um concurso, compromisso, dedicação e foco aí no seu projeto, tá bom? E eu espero te encontrar lá nos cursos do CDF Concursos para a gente aprender mais administração juntos, tá bom? Um beijo e até lá!